Chove demais na cidade do pecado. A chuva, ela é grossa, molhada e também sinto o ar cheio, venenoso. Sou eu. Ó, antes que alguém pergunte, isso aqui eu não tô machucado, tá? YouTube, ó, não estou machucado. Ai, tô só simulando as bandagens do Marvel que tem no quadrinho. Ai, caralho. Mano, essa porra daí, hein? E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o narrador não confiável. E hoje a gente tem um quadrinho que eu considero um dos melhores de um escritor que eu amo muito. Um dos melhores de Frank Miller. Porque hoje a gente vai falar sobre o homem macho. O homem macho que não leva desaforo pra casa, que resolve tudo no soco e mata quem for necessário, mas que no final das contas é só um coitadinho. Porque hoje nós vamos falar de Sin City. Sin City foi um filme que foi um quadrinho que saiu nos anos 90, publicado na Dark Horse. Para dar um contexto para vocês do que é a Dark Horse. A Dark Horse é uma empresa de quadrinhos meio que independente. Porque nos anos 90, muitos dos autores que a gente gosta, tipo Jim Lee, Todd McFarlane, o Frank Miller, o Alan Moore, toda essa galera que a gente gosta, que tem uma puta de uma inspiração, que são, tipo, revolucionaram os quadrinhos. Esses caras, quando eles escreviam pra DC e pra Marvel, eles meio que não tinham direito sobre as suas criações. Tipo, se você cria um personagem, o seu personagem não é seu. Ele é da própria concorrência, ele é da DC, ele é da Marvel. Eles são da DC e da Marvel. E aí, surgiu várias, nos anos 90, muitos artistas saíram dessas empresas e começaram a fundar suas próprias próprias empresas. Uma delas é a Dark Horse, outra é a Image e tem entre outros. Na Dark Horse, a gente tem trabalhos muito bons. E o Sin City saiu por lá. O Sin City tem muita gente que fala que é a melhor obra de Frank Miller. Eu também acho que é uma das melhores, mas eu ainda acho que, tipo, o texto, a melhor adaptação que ele já fez, alguma coisa, é Batman Cavaleiro das Trevas. Porque, não tem como, cara. Aquilo ali é arte pura. Só que é o seguinte, qual que é a história do Sin City? Sin City, ele vem das inspirações do Frank Miller, de literaturas policiais, filmes noir e um monte de coisa assim. Essa história dos homens que são quebrados e que são muito machos assim, mas tem muitas coisas escondidas. E dificilmente você vai encontrar uma obra que reúna todos os tropos de literatura hard-boiled e literatura noir. Hard-boiled, inclusive, é uma referência ao ovo. Quando você cozinha ele muito, ele fica com a casca dura. Aí, essa é uma boa definição de hard-boiled. Literatura casca grossa. Então é exatamente isso. E o Frank Miller, como lançou Sin City, ele estava muito inspirado nisso. E esse aqui é o primeiro arco de Sin City, conhecido como A Cidade do Pecado. Sim, tipo Starman, o Homem das Estrelas, ou Star Wars, Guerra nas Estrelas, tá ligado? Não faz o menor sentido. Mas foi traduzido como veio pra cá. Foi traduzido como A Cidade do Pecado. Porque ele é fechadinho. Esse arco aqui ele é mais fechadinho do que os outros. Porque Sin City, pra quem não sabe, é uma série de antologias e que as histórias vão se conectando, assim. São histórias antológicas que vão se conectando. E essa é a primeira, que é a Cidade do Pecado, mas depois ela ganhou uma nova título significando O Difícil Adeus. Mas eu tenho essa edição aqui que é do Globo, da editora Globo, que pega praticamente a primeira história. E o que é essa primeira história? A gente tem aqui o nosso personagem, o nosso homem, que é
o Marv. O Marv, ele é um cara que diz assim, ele se acha feio, ele fala, nenhuma mulher me quer. E, tipo, ele tá de boa com isso, ele é meio dodói da cabeça, já teve preso, já teve preso, já matou, já fez um monte de coisa. É a escória da sociedade. Porém, numa noite, uma mulher, aqui, calma aí, muito bonita, tipo, bonita mesmo, tipo, muito gata, tipo, pega e aceita ter relações com eles. E aí o Marv fala, por que essa mulher tão linda, essa deusa, tá, sabe, comigo, que sou um merda, um cara horrível. E ele fica detalhando todos os detalhes, fala assim, ó. Ele fala exatamente assim, a noite é quente como inferno, gruda no corpo, o quarto nojento, na parede nojenta, da cidade nojenta, o ar-condicionado, uma tralha barulhenta, não consegue gelar, um dengue colocado sobre ele. E, tipo, isso depois virou muito momento para coisa de piada, né? Porque, tipo, todos os homens, os personagens do Frank Miller fazem essa narração em off. Mas, assim, faz sentido aqui, porque é um filme no ar, e os filmes no ar tinham muita narração em off. Mas depois, se você for ver cada obra do Frank Miller, tem muito isso. Tipo, Batman, Cavaleiro das Trevas tem muito isso, o Demolidor dele tem muito isso, 300 tem muito isso, tá ligado? Tudo isso ficou uma paródia dos personagens do Frank Miller. E aí o que acontece? Esse cara, o Marv, ele tem as relações com essa mulher assim que é muito linda e ele fala assim, ela é uma deusa e o nome dessa deusa é Goldie. Só que aí o que acontece? Marv acorda de manhã e percebe que a Goldie tá morta. Então ele fala, armaram pra mim, pra eu estar aqui na hora que ela fosse morrer. E aí o que acontece? Aí acontece, a polícia chega lá na casa e aí começa um quebra-pau. E é maneiro ver que aqui no Sin City o Frank Miller ainda tá com uma cabeça à la Batman. E aí ele faz ele enfrentar todo mundo, faz ele pular, tipo, cair sem se machucar, tudo. E aí depois ele bota o Marv escalando um prédio, assim, tipo, com seu sobretudo, tipo um Batman, tá ligado? Ele tá com uma cabeça muito Batman. Porém, depois que ele escala o prédio, o Marv vai encontrar uma mulher, que é a Lucille. Lucille, que é uma mulher também muito bonita, muito gata, e assim, muito, assim, bonita mesmo, assim. O Marv, ela é a agente descondicional do Marv. E ele fala assim, cara, eu não posso fazer nada com ela porque ela é sapata. E eu falo, é uma má sorte dela ser sapata, porque ela não sabe o quanto bonita ela é. Assim, eu sei que falando isso tá parecendo muito preconceituoso, tudo assim. Mas, cara, não tô aqui pra, sabe, tacar fogo no Frank Miller. Não. São boas aqui. E vai fazer muito sentido no que eu vou falar. E aí ele fala assim, eu preciso dos meus remédios, porque sem os meus remédios eu vou ficar dodói da cabeça. E o maneiro aqui no Sin City são todas essas áreas, assim, porque ele é um quadrinho preto e branco, e ele sempre tem momentos, assim, que a silhueta fica muito visível, e aí o branco, o contraste com o preto é muito bom. E aí o Marvel depois, ele sai e ele fala que vai procurar a Gladys. E o que é a Gladys? Ah, porra, é um ferro, é uma arma. Então ele deixou a arma no quarto dele e ele vai pegar a Gladys, assim. Só que ele fala, a Gladys está sob posse da minha mãe, que ainda está morando no meu prédio. E que, sabe, eu não posso fazer nada porque eu ainda amo minha mãe e tudo. E aí, quando ele vai pro prédio e encontra a mãe, ele, tipo, vira muito um filho da mamãe, assim, muito quietinho. E depois, o Marvel vai pra cá. Ele vai pro bar, onde ele fala com a Nancy, que é uma dançarina de strip muito sensual também. E que, tipo, ele lamenta não poder fazer nada porque ela sabe que ela nunca vai dar bola pra ele. Então, depois de você ver todos esses arcos, onde tem muito mulher, assim, bonita, tudo, você começa a pensar assim, cara, o Marv, ele é um cara meio assim, um virgão, tá ligado? Ele é um virgão.
como o Red Pill gosta de falar, ele é um beta, sabe por quê? Porque ele ama, ele faz tudo pelas mulheres ali que tá ao redor dele, tipo, a Goldie foi a mulher que se entregou pra ele, mas e por causa disso ela tava morta. A Lucille é uma mulher que ele acha muito bonita, mas sabe que nunca vai dar bola pra ele porque ela é lésbica. E também tem a Nancy, que é uma mulher que ele sabe que é bonita demais assim, mas tipo, todo mundo bala, mas ela não dá bola pra ninguém. E ele provavelmente não seria um que ela daria bola. Tem também a mãe, que você pode falar, pode entrar nesse assunto, que tipo, ele é o cara que é o machão tudo, mas quando a mãe fala, ele abaixa e escuta. E você até pode botar a Gladys, né, o negócio da arma, porque a arma pode se considerar uma fantasia de poder dele, porque ele até bota o nome de mulher na arma, tá ligado? Só que aí o que que acontece? A gente pode deduzir então que o Marv, ele é um cara muito, sabe, é um cara virgão, tá ligado? E aí, como ele fica falando que nunca nenhuma mulher dá pra ele, e provavelmente nunca deu, a Blonde provavelmente foi a primeira, tá ligado? A Gold foi a primeira mulher que deu. E se não foi a primeira, foi a segunda. E se não foi a segunda, talvez a terceira. Tipo, porque ele é um cara que aparentemente não tem muitas experiências sexuais, tá ligado? E isso é muito maneiro de você olhar. E ele fica falando sempre da Gold, fala que ela é linda, que ele deve isso a ela, deve justiça a ela, porque ela não merecia morrer do lado dele. Ele fica fazendo muito isso. E aí ele vai caçando os caras, só que aí ele tem umas horas que ele começa a falar assim: ó, eu tô sentindo o cheiro da Gold de novo. Eu acho que eu tô sendo meus remédios. E aí sempre aparece essa personagem, que é a cara da Gold. E aí a gente vai chegar aqui e vai ver. Aí ele vai até a igreja, vê na igreja todo o negócio, fala que descobre na igreja que um deles, os caras que pegou ele, foi um Hork, e um Hork é importante nessa cidade, porque os Horks são uma família que é toda corrupta, mas que ela tem origens muito do passado de Sin City, porque quando a cidade estourou pela febre do ouro, o homem chamado Hork, depois para ela não quebrar, chamou todas as garotas de programas e modelos da Europa e jogou na cidade. E isso fez com que a cidade teve um crescimento gigante, sabe? Porque ficou com a fama de que Bazin City, que é o nome da cidade, era uma cidade onde você pagava para você ter os seus pecados todos livres, assim, sabe? Como sexo, violência, um monte de coisa assim. E foi isso. E essa família Hork tá no governo até hoje. E aí ele descobre que o cara que matou a God é um cara chamado Kevin Hork. Esse cara aqui. Calma aí. Esse carinha aqui. E acontece que esse Kevin Hork não é nada mais, nada menos do que um canibal. Sim, ele gosta de correr e comer pessoas, principalmente mulheres. E o que ele faz? Ele pega essas mulheres, ceda elas, corta um pedaço delas e depois expõe a cabeça como prêmio. E aí é muito chocante porque a gente vê que o Kevin, ele sequestrou a Lucille e comeu a mão dela enquanto ela olhava, assim. Ele ficava comendo enquanto ela olhava, assim. Ele obrigou ela a ver. E, tipo, isso é um problema que dá, tá ligado? Só que aí depois eles conseguem escapar. O Marv escapa. A Lucille acaba morrendo, porque ela é emboscada num negócio da polícia. E aí o Marv vai se descansar, sabe? Ele tá cansado, e aí o que acontece? Ele acaba sendo pego por uma mulher, que era a cara da Gold. E aí ele descobre o seguinte: que essa mulher não é a Goldie, e sim a Wendy, a irmã gêmea dela. E o Marv, ele fala assim: olha, eu tô fazendo isso não porque eu amava a sua irmã, não porque isso é justiça, não. Ela foi importante pra mim. O que ela me sentiu vendo ali comigo foi um ato de respeito. Então eu tô fazendo isso porque ela merecia isso, e ela não merecia morrer com um cara merda que sou eu.
E a Wendy vai ficando comovida com isso do Marv, tá ligado? Vai ficando tão comovida que fala assim, olha, você me ajuda a se vingar da minha irmã. E exatamente isso que eles fazem. E também, elas torturam ele. Isso é uma coisa que o Frank Miller vai explorar muito depois. Que quem manda na cidade realmente, além dos orcs, são as mulheres da vida. Se é por assim que vocês me entendem. E o Frank Miller, ele depois de um tempo vai adorar desenhar essas mulheres. Tanto que em próximos arcos vai ter tudo elas. Tanto que ele tem aqui, ó, tem... Você pode ver que tem a policial, tem a garota indefesa, tem a masoquista, tem uma galera aqui que ele vai desenhar. E é muito maneiro depois como ele vai desenhando e fazendo tudo. Só que voltando ao Wendy e ao Marv, eles pegam e eles vazam dali. E aí depois eles vão atrás do Kevin. Mas depois de comprar um monte de coisa, gasolina, um monte de coisa. E aí o que acontece? Eles vão lá atrás do Kevin. O Marv, ele dá um... Ele mata... não mata, né? Ele mata o Kevin, mas tipo... Antes ele dá um... Apaga a Wendy, tipo, pra ela não ver. E aí o que ele faz? Ele luta contra o Kevin. E depois dele derrotar o Kevin, ele simplesmente pega e faz isso aqui, ó. Cadê? Ele fala assim, ó. Eu vou te dar uma punição que você não vai se esquecer. E vai ser bem dolorosa. Ele corta praticamente todo o corpo do Kevin. Ele corta os braços, corta as pernas, deixa ele só um cotoquinho, amarra os braços dele e fala assim, ó, tá vendo aquele cachorro ali que você me mandou morder? Eu vou mandar ele comer você. E o cachorro começa a comer o Kevin, só que o maneiro do Kevin é que, assim, eu vou ter que dar um contexto aqui do Frank Miller. O Frank Miller, muitas vezes, eles desenham os personagens, os vilões deles, como pessoas levemente afeminadas e afetados. Tipo, ou ele faz um personagem muito assim, um Xerxes da vida, ou um Coringa que é muito com elementos LGBT, e tipo, esse é o Frank Miller. Não, e eu não falo isso pra cancelar o cara, porque esse cara é muito bom no que ele escreve. Até uma parte da década, assim, depois dos anos 2000 ele começa a ficar meio maluco e também é uns desenhos bem maluco também. Mas assim, o maneiro desses personagens aqui, dessa família Hork, é que cada personagem vai ser meio único, assim, tá ligado? E aí o Kevin, ele é um personagem que, tipo, ele tá sempre com um olhar assim, ó. Tá vendo como isso é assustador? Um cara só fica parado e fica assim. E ele não fala nenhuma palavra no quadrinho, tá ligado? Ele não fala uma palavra no quadrinho, tipo, nessa história aqui, e tipo, ele fica só assim. Tipo, ele tem uma satisfação por fazer o que tá fazendo. E tanto que ele fala assim, ó. Depois que ele dá ele pro cachorro comer, ele fala assim, ó. Ele não gritou. Ele não gritou. Nem mesmo quando o vira-lata se satisfez das tripas do Kevin, estão espalhados por toda a parte de alguma forma, o filho da puta continua vivo e me encarando. Nem quando eu apanho a serra e termino o serviço, ele não grita. Tipo, isso mostra que, tipo, essa figura, ela é bem assustadora, tá ligado? Porque mostra que quando você tem muito dinheiro e você tem muito poder, foda-se, nada vai te atingir. Nem mesmo a morte, tá ligado? E isso é a maneira que o Frank Miller faz. Aí depois o Marv leva a Wendy até a Nancy, pra Nancy dar uma cuidada dela e tirar ela da cidade, porque o Marv vai terminar o serviço. E o que ele faz? Ele pega o carro, vai até a casa do cardeal Worth, porque sim, no Sin City tem uma parte religiosa, uma parte do Hork que é da religião. E tipo, ele vai até a casa do cara e mostra a cabeça e fala assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a cabeça dele. Me fala por que vocês decidiram matar a Gold, que eu vejo o que acontece. E ele fala que, tipo, elas mereciam porque elas são, as mulheres da vida são formas corruptas e o Kevin tinha que se soltar e fazer um monte de coisa. Ele fala assim, tá bom, você me falou tudo o que eu ia fazer, mas não significa que eu vou te poupar, não. Ele pega, mata o cara, e aí depois ele é baleado pela polícia. E aí o Marv, ele tá lá e fala assim, ó, todo mundo fala que isso vai acontecer não sei o quê,
que ele tem que confessar e não sei o que, senão vão matar a mãe dele, senão vão matar todo mundo. Ele fala assim, tá bom, eu confesso que eu matei o cara. E aí ele fala assim, ó, no final ele fala, eu peguei os caras pra você, Gold. E ele vê que é a Wendy e fala, ah, desculpa, Wendy, eu tava meio malucão. Aí ela fala, tudo bem, Marv, você pode me chamar de Gold. E aí a Wendy pega e tem relações com eles. E aí o Marv, ele é o cara que tá lá no finalzão, tipo, tá na cadeira elétrica e fala assim, tá bom, só acaba logo com isso. Aí eles dão um choque nele, tipo, ele fica todo, é só que vocês conseguem? Aí os caras dão um segundo, e aí no segundo ele morre. E esse é o fim da primeira história de Sin City, a Cidade do Pecado. Cara, essa é uma história que ela é assim, ela é muito maneira de você começar a ler. E tipo, se você pegar esse aqui, você vai ver que depois isso aqui vai se canonizar depois com outras histórias que vai ser contadas pelo Sin City. E vai ter tudo, vai ter a parte do assassino amarelo, vai ter a dama fatal e vai ter um monte de coisa. Assim também. E isso é o legal do Sin City, você ir pegando as histórias e contando. Tanto que depois, nos anos 2005, 2006, fizeram um filme, né? Com a direção do Quentin Tarantino, do Robert Rodrigues e o próprio Frank Miller. E o filme é muito bom. Só depois do dia 2014 que ele meio perdeu a mão. Porque o filme ele foi totalmente feito em tela verde. E também eles usaram muita coisa pra fazer, muitos ângulos, assim, tudo. E ele é um filme muito bem feito. Então ele deve ter em alguma plataforma de streaming. Acho que na Amazon deve ter. Ou na Netflix, por exemplo. Bom, era mais aparentemente isso, para levantar esses papos sobre o Marv ser um cara que exclusivamente é um cara muito macho, muito forte, tipo, que quebra tudo, mas ele é um cara que é muito sensível ainda por cima. Tanto que tem momentos no quadrinho em que ele para pra chorar, em que ele fala que eu tô morrendo de medo, eu não sei o que tá acontecendo. Então, quando a gente vai reler, quando eu reli da primeira vez eu não percebi, eu só achei que era um cara muito maneiro que era tudo. Mas depois, relendo, eu falei, cara, ele é um cara muito quebrado e provavelmente um virgem. Ele é um cara virgem que teve a sua primeira relação com uma mulher e tá deslumbrado por isso. O que é muito maneiro, tipo, de você ver. E depois você vai percebendo mais coisas disso no Frank Miller. E aí é muito maneiro, porque se você parar pra pensar, você sempre vai caçar uma bíblia aqui. Tem sempre bíblias em todas as histórias do Sin City. E as bíblias são meio que sinônimos da cultura, de Deus, assim, o que. Mas é muito irônico, né, a gente ver uma bíblia num lugar que é totalmente pecaminoso e é liberado fazer o que você quiser. Bom, então acho que é isso. Esse foi um vídeo mais rapidinho para contar sobre a história de Sin City, voltando muito às origens, e vou ter que dar um recado aí. Nos últimos vídeos que eu fiz sobre séries como Spider-Noir e também o Invencível, eu acabei perdendo... eu acabei tomando direitos autorais, gente. Então, é uma coisa que, tipo, eu tô fazendo assim, eu faço quando eu vejo alguma coisa legal, alguma coisa interessante, mas assim, eu acho que eu vou optar por não comentar mais filmes e séries aqui, só quando forem muito bons, assim, tudo, e eu não puder usar coisas pra... Porque eu também, sabe, por contar e botar partes ali pra ilustrar as coisas que estão na minha cabeça. Então, eu acho que é melhor eu mostrar sempre quadrinhos aqui, por enquanto, até essa regra no YouTube baixar, ou eu começar a monetizar o canal, ou sei lá. Entendeu? Bom, mas ainda o prazo ainda é um vídeo por mês, né? Porque agora que o trabalho está complicado. E eu acho que eu tenho uma ideia do que pode ser o próximo vídeo, hein? Eu acho que eu vou comentar esse quadrinho aqui. Batman, o Primeiro Cavaleiro. É um quadrinho que eu comprei recentemente, li, gostei. E depois do sucesso, né, que teve de Spider-Noir, e agora com a segunda temporada do Batman, Cruzado Encapuzado, eu acho que é legal pra ler aqui, tipo, pensar como literaturas no ar ainda voltam, assim, fazem sentido, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Desculpa o vídeo meio rápido e eu tá meio fanho, porque eu ainda tô um pouquinho resfriado. Bom, mas é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E lembre-se que toda história mente, inclusive quem a conta.